A gente já começa o nosso Fenômeno Fica Alerta de hoje falando sobre uma tentativa de assalto que terminou com um jovem baleado na orla da nossa belíssima praia da Pajuçara. Esse caso aconteceu ontem à noite, bem perto da roda gigante, que vai ser inaugurada, inclusive, amanhã. A polícia foi acionada, fez buscas na região, mas ninguém foi preso. Nós vamos chamar o Leandro Santiago, que está ao vivo nesse exato momento, para trazer informações. Leandro, que a gente quer saber, não foi a primeira ocorrência de violência registrada nesse local, que tem realmente, infelizmente, protagonizado cenas terríveis e lamentáveis, principalmente nos horários de maior movimento, né? Bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Não faz muito tempo que a gente falou, por exemplo, do caso do pescador que foi assassinado aqui perto da balança de peixe. A gente trouxe esse caso até aqui no Fica Alerta e depois chegou-se aos homens que mataram, ou melhor, os menores que acabaram tirando a vida desse homem, um crime que teria relação com o tráfico de drogas. Mas esse, em particular, até agora, pelo que se sabe, trata-se de uma tentativa de latrocínio. Um homem estava com seu amigo aqui, nessa região onde a gente está agora, na orla da Pajuçara, quando foi abordado por um casal anunciando o assalto. O amigo desse amigo que acabou sendo vítima de tiros contou que no momento dessa tentativa de assalto, esse homem acabou saindo correndo, um jovem de 22 anos, e foi atingido por 3 tiros nas costas. Ele logo foi atendido e enviado para o HGE. O HGE não deu qualquer informação sobre o estado de saúde dele, porque, como já é de praxe, eles não informam sobre o estado de saúde de quem está por lá. Agora, como você falou, esse não foi o único crime, a gente já falou de outros também, essa história do pescador. Teve um logo no início do ano também, teve um mais recente aqui também. Esse mais recente foi agora, nesse segundo semestre, um policial que estava à paisana conseguiu capturar esse homem, mas o atirador até agora, desse caso em particular, até agora não foi capturado. E o que chama a atenção, né, Wilson? Mais um crime realizado justamente quando há uma grande aglomeração de pessoas, mas isso parece que não tem o menor valor para os criminosos. Quem estava por aqui também é o nosso apresentador do Hora do Ventura, o Bruno Ventura, que ele vai trazer mais detalhes sobre o que ele viu, sobre como é que estava o clima aqui nesse momento. Vamos ver. Gente, ainda estou desesperado aqui. 9h30 da noite, estou aqui caminhando na orla, hoje terça-feira, passando em frente a um dos pontos turísticos que está para inaugurar, que é a Roda Gigante de Maceió. E aí me deparo com 2 tiros na orla, multidão correndo, e eu saí correndo desesperado. A princípio, um assalto. A polícia chegou imediatamente, não demorou muito para a polícia chegar. E a gente fica assim, gente, até onde vai a nossa segurança, né? A gente tá desesperado. Numa orla, tudo claro, muita gente, e o cara sendo assaltado, uma loucura. Tá aí o Bruno falando, assustado, é claro, sobre tudo isso que aconteceu. Você não está acostumado, muitas vezes, a ver esse tipo de cena, ouvir também tiros numa orla, mas isso aconteceu. E até agora, o homem que disparou esses tiros não foi capturado. Se você tem qualquer informação, pode ligar para o Disque Denúncia 181, sigilo é garantido, que é certo, né, Wilson? É que não pode ficar desse jeito, né? Não é o primeiro caso que a gente fala aqui na orla da Pajuçara, e é justamente nessa época agora onde o movimento aumenta. E aí, como é que vai ficar a situação por aqui? É a grande pergunta que a gente faz. A gente vai atrás das autoridades para saber o que vai ser feito a partir de agora. Volto com você. Perfeito, Leandro. E essa é a pergunta e a incógnita que fica, né? Se esse é um local extremamente difícil, complicado e que já tem protagonizado várias cenas terríveis como essas que nós estamos mostrando, né? Inclusive até com homicídio, você falou agora há pouco do pescador, o Eudes, que foi morto por 3 jovens, um foi preso depois de uns 7, 8 dias e depois os outros 2 foram presos essa semana agora, né? Os jovens também. Enfim, além disso, tivemos uma tentativa, tivemos outros homicídios e outras tentativas de assalto e outras coisas mais, sempre nessa localidade, onde as pessoas todas sabem, né, Leandro, e vocês que estão nos acompanhando, de que é um ambiente extremamente pesado, onde o tráfico de drogas quer se infiltrar, ou se infiltra, ou disputa espaço e muito mais. Se é um local perigoso, se é um local que está colocando em risco a sociedade, principalmente os turistas, é preciso, então, a presença da polícia mais efetiva no local, ou até a instalação de um tótem, para que não aconteçam mais cenas lamentáveis como essa.
Muito bem, obrigado, viu, Leandro, mais uma vez pela sua participação. Daqui a pouquinho você volta com outras informações aqui no Fenômeno Fica Alerta. Tá aí o jovem de 22 anos, estava ele e um amigo, eles estavam andando um pouco mais dentro da próxima ali da faixa de areia, quando de repente um casal se aproxima deles e aí aciona então dizendo que é um assalto. É normal, às vezes tem gente que fica desesperado, tem gente que desmaia, tem gente que corre. É a reação, você não está acostumado com aquilo. Então o que aconteceu? O jovem desesperado correu. Com medo, claro, não é? E aí, assim que correu, o homem desse casal, que estava inclusive ao lado de uma mulher, ele aí então não hesita e atira 2 vezes e os tiros acabam atingindo as costas desse jovem que já cai inclusive na orla, ali na ciclovia, inclusive no local onde as pessoas fazem caminhadas à noite, um local extremamente movimentado. Como o nosso Bruno Ventura, que infelizmente flagrou essa cena terrível, né? Ele estava lá fazendo sua caminhadinha com os amigos e de repente também flagrou essa situação horrorosa. Os policiais chegaram rapidamente, o tempo-resposta foi rápido, mas não deu para prender, né, os vagabundos, né, o casal que estava lá, de vagabundos, que acabou causando toda essa situação. Mas é fácil, a orla está toda monitorada, né, com câmeras. É fácil, então, buscar essas imagens e conseguir chegar até os autores. Agora é torcer que esse jovem de 22 anos recebeu, logicamente, todo o atendimento no HGE, que ele consiga se recuperar, que não tenha tido problemas nem sequelas e volte à vida tranquilamente. Vai ficar apenas a lembrança terrível de um momento que deveria ser de passeio de lazer, acabou virando um terror. É uma pena mesmo. A gente espera que a Secretaria de Segurança Pública comece, então, a ficar mais nesse local para trazer mais segurança, tanto para os comerciantes como também para os turistas e para quem frequenta a nossa praia da Pajuçara. É isso. Vamos voltar agora a falar sobre o caso do jovem que foi baleado em uma tentativa de assalto na noite de ontem, ali próximo à Balança do Peixe, aqui na orla, nossa belíssima orla da Pajuçara. O Leandro Santiago está mais uma vez ao vivo comigo para que ele possa trazer informações. Eu quero saber o seguinte, Leandro, as investigações da polícia, já se chega a um norte do que aconteceu e do porquê de tudo isso, ou se já se tem imagens desse momento, Leandro? Olha, Wilson, a investigação já começou, mas é um problema porque depois de tudo que aconteceu, esses bandidos correram para onde não tinha câmera de segurança. Então isso é um fator que dificulta a resolução desse caso. Mas a polícia vai continuar indo atrás desses homens. Mas para dar mais detalhes sobre isso, a gente está aqui com o delegado Adriano Rabelo, que tem mais detalhes. Delegado, boa tarde. Essas vítimas eram de onde? O que a gente pode falar sobre elas? Boa tarde. As vítimas são 2 jovens, né, de 22 anos. Esses jovens são de Atalaia. Eles vieram a Maceió ontem com a finalidade de fazerem uma tatuagem. Não deu certo a realização da tatuagem. Eles decidiram vir tomar um banho aqui na Praia da Pajuçara. Isso já era à noite, né? Eles relatam que em torno de 21h30, 22 horas. Estavam ali nas embarcações, sentados, né, com celulares em mãos. E é uma localidade um pouco escura, né? A gente sabe. E eles estavam manipulando o celular e conversando entre eles. Quando foram abordados por duas pessoas, né? Um casal, um homem e uma mulher. Esse homem portava uma arma de fogo. Os jovens relatam que essa arma de fogo estava por baixo da camisa. E eles então questionaram de onde eles eram. E após essa breve conversa, eles fizeram uma exigência, né, de que a um desses jovens, que esse jovem entrasse no celular e fizesse a realização de um Pix, né, a transferência via Pix. Nesse momento, um dos jovens se desesperou e aí ele saiu correndo, né, gritando, chamando polícia, e foi então que um dos autores empunhou a arma de fogo e efetuou em torno de 3 a 4 disparos, segundo o relato de um desses jovens. Ele foi socorrido no local pelo SAMU, foi levado ao HGE. Essa manhã a gente conversou com eles, coletamos lá informações importantes aqui para a investigação. E estamos aqui no local, né, para levantar mais informações, eventualmente câmeras de vídeo monitoramento e outras informações que forem necessárias para a elucidação desse caso. A vítima está fora de perigo? As informações que nós tivemos lá, inclusive conversamos com ele na maca, é de que ele está bem fora de perigo. Agora, o senhor estava contando para a gente que logo depois do crime, esses criminosos eles foram para o mar, aí o que dificulta ainda mais, né? Isso, a informação de um desses jovens, né? Ele prestou um relato bastante detalhado, né? Importante.
foi no sentido de que esses autores se evadiram, né, empreenderam fuga no sentido da praia, né, pela areia, o que dificulta, obviamente, a identificação desses autores, né? Se eles tivessem corrido aqui para o lado dos hotéis, para o lado do comércio, ficaria mais fácil. A população pode ajudar. Com certeza, a população nesse momento tem uma importância fundamental, pode contribuir, né, ligando de forma anônima para o telefone 181 da Secretaria de Segurança Pública, e qualquer informação é importante para o deslinde dessas investigações. Obrigado pelas informações. Então é isso, né, Wilson? As pessoas aí podem ajudar, a polícia continua com a investigação, eles podem ter ido para o mar, mas em algum momento eles foram para a orla e na orla quase todos os prédios, os estabelecimentos comerciais têm uma câmera de segurança. Em alguma delas haverão de estar esses homens, né? Volto com você. Perfeito, Leandro. Só para a gente finalizar, deixa eu aproveitar o delegado aí ao seu lado, para saber o seguinte: pela forma como ele narrou a logística do crime, parecem ser pessoas que conhecem o local, que já frequentam o local ou que já monitoram o local há muito tempo, não é? E eu queria saber do delegado exatamente isso, como eles sabiam, né, se fosse uma pessoa que talvez fosse ladrão, roubasse, eles iam correr para todos os pontos, mas eles correram exatamente para a areia, que talvez eles já conheçam que seja o local onde há uma dificuldade de iluminação e dificuldade também de câmeras de monitoramento. Isso pode ser uma linha de investigação de pessoas que são conhecidas da região e que tenham dado esse bote, né, inclusive nesses jovens, e depois fugiram para um local sabendo que seriam acobertados pela escuridão e pela falta de câmeras, Leandro? Vou repassar a pergunta. O Wilson está questionando sobre a questão deles terem corrido ali para a faixa litorânea, se já são pessoas aqui que conhecem a área, seriam pessoas conhecidas aqui por praticarem crimes nessa região. Provavelmente. Os relatos que um desses jovens apresenta para a gente de características de pessoas que convivem, que andam aqui nessa região, né? Então, como já foi dito, todas as informações que nós estamos levantando são informações de caráter preliminar, né? A depender do deslinde, né, das investigações, isso pode ser tratado como uma tentativa de homicídio ou uma tentativa de latrocínio. Enfim, nós estamos ainda levantando informações, mas a priori, aparentemente são pessoas que já habitam esse local. Agradeço mais uma vez as informações. Então é isso, né, Wilson? Então uma hora eles podem voltar por aqui, porque a gente sabe muito bem, a gente já cobriu vários casos de pessoa que é presa, depois solta e depois é capturada no mesmo lugar, cometendo mais um crime. Então a possibilidade de encontrá-los é grande. Volto mais uma vez com você.